Eu vou começar pelo Poit, obviamente. Essa nova posição de Ricardo Salles pode indicar uma crise entre o ex-presidente e o deputado que foi um dos maiores apoiadores de Bolsonaro, Poit? Olha, Lu, como disse um colega ontem para mim, o Salles deveria ter colocado o fígado na geladeira. É isso que ele falou, né? Remetendo aquela expressão para você, telespectador, quando você fala com o fígado, fala com a emoção, sem pensar estrategicamente direito. Pode ter sido uma última cartada dele, mas aí hoje a gente vê a notícia já que ele desistiu. Então, naquele momento foi um ato, talvez, de desabafo, de desespero. Obviamente, como diz no ditado popular, meu amigo Tardelli azedou a relação dele com o Bolsonaro. Na sexta-feira eu já tinha visto nas redes sociais, Lu. Lá eu já vi e já era. Né? A vaca foi pro brejo. Outro estou soltando muito ditado popular aqui, né? Porque a vaca foi pro brejo, então vamos lá. No interior, lá em Ribeirão Preto, quando tem a vaquinha, se ela for pro brejo e atolar, não sai mais. Você tem que ir lá, às vezes, até com um trator para tirar ela. Então, o Salles, com essa declaração, ele se implodiu, né, eleitoralmente, e depois acabou desistindo. E na sexta-feira, hoje eu tinha visto nas redes sociais alguns amigos e presentes nesse almoço. O Bolsonaro foi com o Tarcísio prestigiar, né, os policiais militares e estava do lado do Ricardo Nunes, o prefeito de São Paulo. Depois o Tarcísio foi encontrar o presidente da Finlândia e o Nunes com o Bolsonaro no churrascão. Sexta-feira, sextou um churrascão para dar uma palavra, duas cadeirinhas no centro, o Nunes com o Bolsonaro já. Então, já foi. E ontem esse mesmo colega Fontes aí da política me disse, olha, está sendo uma grande coalizão, uma grande rede de partidos para apoiar o Nunes. Muito mais um apoio contra o Boulos do que um amor total pelo Nunes, né? Mas eles estão vendo o Boulos com muito crescimento político, com praticamente chances enormes, para não dizer 100% de estar no segundo turno, e eles estão tentando construir uma candidatura viável. Agora, abre um espaço, viu, Lu? Abre um espaço com a saída do Ricardo Salles, quem que representa a direita em São Paulo. Pois é, mas aí a gente não seria o caso, o Poit, a gente está falando do ex-presidente Jair Bolsonaro, possivelmente apoiando o Ricardo Nunes. Eu estou perguntando isso porque eu não sei se o nosso telespectador está acompanhando essa história com atenção, mas quando o Bolsonaro voltou ao Brasil, o Ricardo Salles estava imediatamente. Eu entrevistei Ricardo Salles aqui e ele confirmou o apoio do ex-presidente a ele. Logo depois, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, começou a dizer que procurava ali uma candidatura mais ao centro, porque tinha que ter alguém com um perfil para brigar ali com Boulos. Do outro lado, o Ricardo Salles está aí na CPI do MST, fazendo ali um contraponto à esquerda e ao Boulos. Agora o Ricardo Salles se porta ali como: eu sou o nome mais à direita. E esse nome aqui não é tão à direita, que seria o Ricardo Nunes. Isso é o que está posto, Gabriela. Eu achei que era para o Poit a pergunta, já estava aqui. O Poit é o nosso comentarista político, né? Então, vamos lá, eu vou tentar aqui fazer algum comentário na seara aí. Poit, depois qualquer coisa você fala aí, se eu estiver falando besteira. Mas a minha impressão é que, assim, né, a gente está falando da cidade de São Paulo. E a cidade de São Paulo é uma cidade mais cosmopolita, assim, que não é tão adepta a esses ideais de extrema-direita que o Ricardo Salles representa, né? Então, ele tem ali um voto. Ele falou, ele até, uma das falas dele que eu estava lendo na matéria da CNN é que, olha, eu fui muito bem votado em São Paulo, mas o voto dele é o voto dos ruralistas, né? Ele representa ali, ele faz parte da bancada ruralista no Congresso, e não é muito o perfil de uma pessoa que vai ser aceita, né? Essa é a minha impressão, pelo público da cidade, da capital de São Paulo, né? E no caso do prefeito, do atual prefeito Ricardo Nunes, ele é mais um centro-direita, né? Ele também não é de esquerda, ele é totalmente centro mais para a direita, então seria mais palatável, eu penso,
para o eleitorado paulistano para fazer um contraponto ao Boulos. Não vejo assim, e eu acho que o Valdemar da Costa Neto, que é o líder lá do partido, tá com essa visão, né? Olha, não vale a pena, na capital de São Paulo, pelo menos, a gente investir em alguém tão radicalizado que isso não pega para o público paulistano. Talvez para o interior de São Paulo, né? Para outras regiões, tudo bem, mas em São Paulo, capital, não. É o caso dele pensar se não dá para ele mudar o título dele para outra cidade, se ele quiser ser prefeito. Ô, Gabi, não entende de política, né? O Valdemar da Costa Neto nos concedeu uma entrevista aqui na semana passada, se não me engano, foi ao Live CNN, e ele falou absolutamente isso, sem muito rodeio. Ele falou: quem votou na direita aqui em São Paulo foi o estado de São Paulo, mas não a capital. A gente precisa de um candidato aqui que possa brigar com Boulos, porque a capital ainda tem um viés mais progressista, certo, Poit? Certo, Lu. É o cálculo que fiz. O Valdemar da Costa Neto é um dos caciques partidários aí com mais experiência, ele está vendo que vai ter mais chance de ganhar do Boulos no segundo turno. Tem um componente, Lu, olhando da ótica do Bolsonaro, porque o Bolsonaro também não cravou o meu candidato é o Nunes. E também não disse, não quero o Salles. Agora o Salles já desistiu. Mas o Bolsonaro fica pensando, puxa, se o Salles fosse para o segundo turno com o Boulos, a chance do Salles perder seria muito grande. Ia ficar feio para o Bolsonaro ter um candidato dele que perdeu. O Nunes tem mais chances de ganhar. A Gabriela fez uma ótima análise, que é a mesma visão do Valdemar da Costa Neto. E essa turma, não encampando e dando razão para o argumento do Salles, tá? Mas a turma da política como Estado, Centrão, quer estar no barco que vai ganhar. Então, na hora de escolher se quer estar com o amigo ou quer estar com o político de ocasião, o político de ocasião é o escolhido. Mesmo assim, o Poit ainda trouxe ainda há pouco, Samantha, a informação de que abre um espaço aí para a direita, que seria a direita, menos ao centro, mais à direita mesmo, mais para o extremo. Não sei se abre esse espaço ou se com o apoio de Jair Bolsonaro toda a direita migra para Ricardo Nunes. Bom, Lu, eu acho que o Valdemar Costa Neto é sabido, é um grande estrategista, ele é o presidente do partido, o Bolsonaro não é o presidente do partido, então essas escolhas dos candidatos necessariamente passam pelo aval do presidente do PL, que é o Valdemar Costa Neto. Aqui em São Paulo, se o Salles saísse candidato, nós teríamos um candidato de extrema direita em face do Boulos, que é um candidato de extrema esquerda. Quer me parecer que a visão do Valdemar Costa Neto é de que o partido tenha sempre mais cargos e mais relevância. Não dá para desprezar a prefeitura da cidade de São Paulo, a maior cidade do país. A gente também não pode esquecer que o Ricardo Nunes é o atual prefeito, ele tem a máquina do governo na mão e talvez o que o Valdemar Costa Neto esteja pensando é que um radicalismo de direita não seria o mais adequado para a cidade de São Paulo e que o PL poderia emplacar o quê? Um vice aí na prefeitura do Ricardo Nunes. Também vejo, como o Poit disse, que o Bolsonaro não se posicionou. Ele está ali dentro da estratégia do partido. Também não acho que isso tenha sido, digamos assim, um desprezo à candidatura do Ricardo Salles. Talvez o Ricardo Salles seja utilizado aí para outros cargos. Eu acho que é uma visão estratégica para ocupar um espaço importante dentro da cidade de São Paulo, talvez emplacar um vice aí na candidatura do Ricardo Nunes, que é o atual prefeito, tem a máquina do governo na mão, e dentro de uma linha de conquistar aqueles eleitores que não são na extrema-direita. Talvez agora, depois de tudo que aconteceu nessas eleições Lula e Bolsonaro, a direita esteja indo para algo não tão radical, o que é benéfico, porque todo radicalismo é ruim, tanto o radicalismo de direita quanto o radicalismo de esquerda. O consenso, o meio termo, me parece ser digamos, o mais viável. Eu acho que o Valdemar Costa Neto está pensando estrategicamente em não perder um espaço dentro da maior cidade do país, que é a cidade de São Paulo. Tardelli. Eu entendo que a grande personalidade, né, infelizmente, nos deixou, que era o Bruno Covas, que foi precoce e tragicamente falecido. Ele era um nome, efetivamente, para juntar esse centro-direita e levar a prefeitura a uma boa... e conseguir levar a reeleição da prefeitura. Estou vendo uma matéria aqui, o Ricardo Nunes, ele é desconhecido por 60% da população de São Paulo, não sabe quem é o nome do prefeito. Ele não conseguiu
embora já há mais de ano e meio na prefeitura, ele não conseguiu fazer-se conhecido pela cidade. Outro dia eu conversava com um amigo, falava assim, o Ricardo Nunes é o prefeito que pode ir para qualquer fila, de qualquer lugar de São Paulo, que ele não será reconhecido. Porque ele é absolutamente desconhecido da população. Não sei se é porque ele não tem trato político, não tem estrada política, por uma série de fatores. O fato é que a direita procura, como aquele personagem do Pirandello, os 6 personagens da procura de um autor, estão procurando um candidato, né? E há candidatos muito bons, jovens, né, Poit? Certo? Que podem, sabe, Poit muito está fazendo bem... a sua candidatura aqui ao vivo, é isso mesmo? Então, que podem muito bem traduzir porque acho que o Ricardo Nunes ainda vai ser um caixão muito pesado. Eles não vão carregar esse caixão até o fim da estrada, não. Ricardo Nunes também vai ficar pelo caminho, como ficou o Salles, né? O fato de ser absolutamente desconhecido, como você diz, ele, claro, obviamente, à primeira vista você fala, nossa, é muito ruim, uma pessoa absolutamente desconhecida. Mas também me parece que é uma pessoa que não se envolve tanto em polêmica. Tem algumas. Eu posso lembrar algumas aqui, ainda com a questão dos moradores, das pessoas em situação de rua, recentemente, né? E aí ele teve com o padre Júlio Lancelotti, chorou, né, depois daquela coisa de remoção das pessoas em situação de rua, mas não se envolve tanto em polêmica. O Ricardo Salles já é um deputado, ex-ministro, que está sempre aí no holofote. Do Ricardo Salles, eu queria distância absoluta e total, assim, sabe? O Ricardo Nunes é o desconhecido da cidade, né? Vai ser essa a tarefa do PL, tornar essa pessoa, fazer ele andar, por exemplo, aqui na Vida Paulista, aqui em frente a gente, assim. Tardelli, mas ele é um desconhecido com a máquina do governo na mão, né? Sim. E ele foi vereador 2 vezes, viu, Tardelli? Eu quero só lembrar vocês aqui que uma pessoa, um carioca, também desconhecido dos paulistanos, chamado Tarcísio de Freitas, foi eleito recentemente com o apoio de Bolsonaro. A gente está falando de um Ricardo Nunes com o apoio de Bolsonaro. É diferente, não? E com a máquina do governo. Pode ser, mas eu acho que o caixão dele vai ficar no meio do caminho. Para alguém que possa, jovem, não é uma pessoa jovem, interessante, criativa. Com a máquina do governo, caixa de dezenas de bilhões de reais. Então, não dá para desprezar. Eu concordo com o Tardelli, que ainda é muito desconhecido o Tardelli, mas como era o Tarcísio, como era o próprio governador Rodrigo Garcia, quando foi para a eleição, que, lógico, não foi para o segundo turno, mas fez um trabalho. Então, essa eleição, mas como diz o outro, tem muita água para passar debaixo dessa ponte até chegar a eleição do ano que vem.